Queria chamar o pastor Naamã aqui à frente. Pastor Naamã, ele dispensa apresentações, depois de tantos anos que ele pastoreou aqui em Maringá, conhecido, não só aqui na nossa cidade, mas também na nossa denominação, já morando bastante tempo fora do Brasil, mas sempre mantendo contato com a igreja, com os irmãos, membro do nosso presbitério, e eu sempre tive o desejo de conhecê-lo melhor, de poder estar mais perto dele, e a gente tem estreitado estes laços, e fiquei muito feliz com o aceite do nosso convite de poder falar no nosso acampamento de casais. Deus o usou, pôde falar um pouco da experiência da vida dele, e foi muito maravilhoso o encontro que a gente teve. No final, o pastor Wesley vai falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos orar pela vida do pastor Naamã, e ele vai estar nos trazendo agora, com certeza, uma palavra que vai falar ao nosso coração. Então você aquete o seu coração, abra os seus ouvidos, evite se dispersar e deixe a palavra de Deus ministrar o seu coração com poder e autoridade. Pai, obrigado pela vida do Naamã, teu filho, teu servo, quem o Senhor escolheu, quem o Senhor o tem usado com poder e autoridade, apesar dele mesmo. E obrigado porque ele está aqui hoje conosco, para ser um instrumento nas tuas mãos. Nós o abençoamos e nós te agradecemos pela vida dele e clamamos que ele seja a boca do Senhor para os nossos corações e nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus. Amém. Graças a Deus. Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Amém. Quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus. Será feita no livro de Mateus, no capítulo 7. Quero dizer aos irmãos que foi um privilégio estar ali no encontro. Fiquei muito feliz desde que o convite veio a mim. Quero agradecer aos pastores da igreja, ao conselho, aos irmãos que lá estiveram, a vocês que por alguma razão não puderam ir, mas certamente intercederam. Deus falou conosco ali, de uma forma muito especial, as nossas vidas. E eu quero de alguma maneira dar continuidade ao que nós falamos lá. Mateus capítulo 7, verso 24. Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura de apenas 4 versículos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor, lemos a tua palavra mais uma vez. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor trabalhe o nosso coração, que o Senhor encontre em nós um coração pronto para acolher a tua palavra, para guardá-la no coração, para que a gente não venha a cometer insanidades, pecados. Que o Senhor trabalhe aquelas áreas da nossa vida que a gente tem medo, que a gente tem temor.
que a tua palavra, assistida pelo teu Espírito, nos convença do pecado, nos conforte e nos console. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. 3 dias depois que eu saí da cidade que eu moro, que é na região de Boston, no estado de Massachusetts, ao falar com a minha esposa, a primeira coisa que ela me contou é que houve um terremoto na nossa região. Há muitos anos não havia terremotos lá. Ela disse que ela percebeu claramente que a casa tremeu por alguns segundos. As pessoas, alguns deixaram os escritórios e desceram para a rua, porque em alguns lugares foi um pouco mais forte. Nada grave aconteceu. Mas, ao ouvir a minha esposa, o texto que veio no meu coração foi este aqui. Que quando você tem uma casa bem feita, bem estruturada, bem fundamentada, e eu moro numa casa antiga, porque as casas nos Estados Unidos são muito antigas. A minha casa tem mais de 120 anos, mas os fundamentos dela são muito fortes, muito rígidos, com grandes pedras. Eu fiquei muito impressionado com a segurança da casa. Nada, absolutamente nada aconteceu, porque os fundamentos são fortes. Acabei de receber um telefonema que há um furacão ameaçando a nossa região. E eu estou aqui, quando eu sair daqui mais tarde, vou ligar para saber como estão sendo preparadas. Aqui mesmo, eu recebi e-mails do prefeito da cidade que eu moro, que é exatamente na cidade de Medford, e ele faz isso com todos os habitantes, me avisando do furacão, dizendo quais são os cuidados que eu tenho que ter, dizendo que é provável, dependendo da situação, que as pessoas não vão poder circular nas ruas. É provável que o meu voo, que vai ser amanhã, existe algum risco dele ser cancelado, para que eu viaje na terça-feira. E assim, eles se preparam para receber o furacão. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai nos guardar, porque os fundamentos da casa são bons, são bem estruturados, ainda que o vento seja muito forte, e ainda que haja muita chuva, nós cremos que o Senhor vai nos guardar. Os fundamentos da casa são fortes. As tempestades, elas trazem essa sensação de temor, mas depois ela traz um alívio. É tão bom a certeza que eu tenho no meu coração que eu vou chegar em casa e a casa vai estar lá, vai estar tudo organizado, vai estar tudo limpo, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter aflição, porque a casa está bem fundamentada. Todos nós estamos sujeitos às tempestades. As tempestades são a maior parte da nossa vida, ao contrário do que muitos pensam. Todos os dias a gente enfrenta as tempestades. Algumas delas mais fortes, outras mais leves. Algumas vezes furacões, às vezes terremotos. Mas todo dia a gente tem alguma tempestade. E o que Jesus faz nesse texto é nos alertar, para que a gente fique consciente que a chuva vem para todos. Que os dilúvios, as tempestades, os furacões na vida, eles são normais na vida das pessoas. Os dilúvios também na nossa vida familiar, as tragédias, as dificuldades, os problemas na nossa vida moral, na nossa vida familiar, pode acontecer conosco e pode acontecer com todas as pessoas. É por esta razão que Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai, livra-nos do mal.
é porque o mal ele está presente, ele pode acontecer na vida de todas as pessoas. As tempestades, elas não escolhem pessoas para alcançar, alcança todos. Todos sofrem. O sofrimento é uma coisa socializada, o rico, o pobre, todos eles têm a possibilidade de ter que enfrentar isso. Ninguém consegue ser poupado das tempestades. As pessoas vivem e elas enfrentam tempestades. Algumas delas enfrentam as tempestades e têm que enfrentar as ruínas que as tempestades causam. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a chuva vem para todos e depende do fundamento. Alguns não vão ter ruínas, outros terão ruínas. Alguns a casa vai ficar organizada, em pé. Outros terão problemas, a casa vai cair, o telhado vai cair, os móveis vão se mexer e eles vão ter que trabalhar com as ruínas. Às vezes eu fico pensando em situações que eu nunca imaginei na minha vida. Eu trabalhei aqui em Maringá durante 20 anos, fui pastor de uma mesma igreja. Isso é um privilégio, porque a gente pode ver a vida de alguns que fundamentaram a sua vida no bom fundamento. Eles cresceram, estão bem, estão felizes, têm uma boa família, têm um bom lar, enfrentam as tempestades, mas superam a cada uma delas, a casa, o lar, a família, a vida delas se mantém estruturadas porque tem um bom fundamento. Por outro lado, a gente às vezes conversa com os amigos, com os irmãos, com as pessoas, e gente com quem a gente brincou, gente com quem eu joguei futebol, gente que eu abracei, gente que eu investi tempo na vida dele. Hoje essa pessoa está perdida, completamente aniquilada nas suas emoções, gente abafada, gente querendo morrer, gente querendo cometer o suicídio, famílias que não conseguem conviver com as suas sombras, famílias que não conseguem conviver com os seus problemas, com as suas dificuldades, famílias enfrentando não só a tempestade, mas enfrentando as ruínas da tempestade, enfrentando as ruínas e as consequências de não ter fundamentado a vida no bom fundamento. Claro, ninguém quer falir, ninguém quer fracassar, ninguém quer ter problema, ninguém se casa para ter dificuldades, ninguém casa para ver a sua vida sendo desestruturada, perderem-se na vida, ninguém casa para ver os seus filhos terem uma sexualidade distorcida, ninguém se casa para ver a sua família aos pedaços, sem a menor condição de juntá-las. Ninguém quer ser mal sucedido, ninguém deseja isso para si mesmo. É verdade que existem alguns que desejam isso para os outros. Chuvas, terremotos, tempestades, são as coisas mais normais da vida. É comum, é frequente. Quem vive, quem casa, quem tem família, quem existe, quem respira, vai ter que enfrentar as tempestades. Quem vive neste mundo e não passar pela tempestade é um engano. Há dilúvios, há tragédias, há dramas, há circunstâncias que nos envolvem. São as tempestades que a vida traz para nós. E Jesus nos alerta sobre isso e diz assim: que aqueles que fundamentarem a vida nas suas palavras ficarão firmes. E as tempestades vão passar e eles não terão ruínas com as quais lidar. A minha pergunta para você é: quais são os fundamentos sobre os quais você fundamenta a sua vida? Aonde você está colocando a sua vida? Como você está construindo a sua vida? Como você está construindo a pessoa que você é? Deixa eu te dizer uma coisa: a maioria das pessoas constrói a vida fundamentada em 4 coisas. Primeiro, elas constroem a vida fundamentadas na sua natureza pecaminosa.
Muitos vivem a partir do seu próprio pecado, atendendo os desejos, atendendo às suas paixões, vão construindo a vida em função da sua natureza pecaminosa, da sua independência de Deus. Acham que não precisam do Senhor, acham que não precisam de Deus, não querem buscar a Deus, não o procuram, vivem quase que instintivamente. Paulo chama esses de naturais, ou seja, é um pouquinho melhor do que os animais, porque fala, porque lê, porque tem um pouquinho de inteligência, acima da média dos animais, mas vive pelos instintos. O segundo tipo, e muitos constroem a vida nisso, e Paulo diz que muitos crentes constroem a sua vida nesse fundamento, na carne, na carnalidade. E ele diz que essas pessoas, elas vão vivendo de tal forma que vivem em função dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus planos, do seu egoísmo, das coisas próprias de si mesmo. Elas constroem a vida assim, fundamentam a sua vida nas suas intuições, não nos instintos mais, porque são educados, são barrados, são submergidos pela cultura, pela sociedade. Os instintos não as dominam, mas elas vivem pelas suas intuições, pelos seus desejos. Uma terceira forma de você fundamentar e construir e basear a sua vida é na mentalidade mundana. Há um mundo, há uma mentalidade. A Bíblia diz que este mundo, a mente deste mundo é possuída pelo maligno, é ele quem governa, é ele quem manda. É ele quem comanda, e muitos vão sendo dominados por essa mentalidade mundana, vivem em função disso, constrói a sua vida em função disso. Se o mundo diz que algo é bom, ele acredita, ele confia, ele dedica a sua vida, ele busca isso, ele coloca o seu coração nisso, e vão fundamentando a sua vida nessas coisas mundanas. E a Bíblia diz que muitos fundamentam a sua vida nas potestades do ar, ou seja, nos demônios, no diabo, de forma sutil. Eles vão entregando a sua vida, vão entregando os fundamentos da sua vida, da sua existência, a influência maligna, vão deixando que o inimigo tome conta, e quando ele menos percebe, a sua vida está dominada por essa mentalidade carnal, mundana, pecaminosa, demoníaca, e às vezes nem se dá conta. O que Jesus está dizendo aqui é que a nossa vida precisa ser fundamentada na sua palavra. O problema não é a tempestade, o problema não é a chuva, o problema não é o furacão, o problema qual é a nossa estrutura, qual é o fundamento da nossa vida, qual é a base nas quais nós existimos, qual é a base do nosso ser, qual é a base do nosso casamento, qual é a base da nossa existência. Quais são as bases que estão fazendo com que a gente exista e esteja existindo? Tudo depende deste fundamento. O alicerce, geralmente, é aquilo que nós não vemos, é aquilo que nós não enxergamos, é aquilo que nós não percebemos. Os estudiosos do comportamento humano dizem que somente 10% daquilo que nós somos é percebido pelas pessoas. A maioria de nós demonstramos, às vezes, uma coisa e fundamentamos a nossa vida em outra. É por isso que Jesus diz que tudo depende do fundamento, depende do alicerce. A casa resiste, o lar resiste, a existência resiste, quando ela está fundamentada na palavra de Deus, conforme Jesus ensina. Aquele que ouve estas minhas palavras, ele diz, e as guarda, e fundamenta a sua vida nelas, nestas palavras, e constrói a sua vida sobre essas palavras, é prudente, ele aguenta tudo, ele aguenta os embates, ele aguenta as dificuldades, ele enfrenta as tormentas, ele encara a vida. Aquele que escolhe outros fundamentos, outras estruturas,
Às vezes não somente aquelas que eu falei, mas os moralismos, a psicologia, a riqueza, a religiosidade. Essas pessoas não têm a mínima chance de sobreviver aos embates da vida. As chances de que a sua vida se desmorone é imensa, é grande, é imensa. Por esta razão, se você fundamentar a sua vida na palavra do Senhor, se você fundamentar a sua vida na rocha que é Jesus, se você colocar a sua vida nas mãos dele, quando a terra tremer, quando a família estiver sendo ameaçada, quando as tempestades vierem sobre a sua vida, quando o seu projeto de vida estiver sendo ameaçado, se você estiver fundamentado nele, a casa não vai ruir e esses projetos todos que possam vir para tentar te atingir, não vai te alcançar. E eu quero voltar e dizer a você quais são os fundamentos da sua vida. Aonde você está construindo a sua vida, onde você está construindo a sua família. Ventos de morte estão ao nosso redor. Ventos que produzem morte. E muitos de nós não nos damos conta, não percebemos isso, achamos que tudo vai dar certo, não nos importamos em fundamentar a nossa vida no Senhor. As bases da vida familiar estão relacionadas com os fundamentos do Evangelho, com os ensinos do Evangelho. Às vezes eu fico perguntando a mim mesmo, eu tenho um filho de 21 anos, os demais já estão casados, mas ainda tem um filho naquela fase de encarar a vida, de enfrentar os problemas. A minha pergunta constante no meu coração é: fundamentei a minha vida nas bases do Senhor, para que agora ele também possa desejar isso, e possa querer viver isso? Ainda que você não escolha o Senhor para fundamentar a sua vida e os ensinos do Senhor, você pode ter uma vida até razoável, você pode ter uma vida, ter saúde, você pode ter algum ganho, você pode ser uma pessoa rica, você pode ser uma pessoa bem-sucedida, mas se você não colocar e fundamentar a sua vida no fundamento que é Jesus, as consequências, à medida que você vai vivendo, virão sobre a sua vida. As tempestades virão e você pode se desestruturar. Você pode ter um filho com um coração amargurado. Você pode ter uma esposa com o seu coração cheio de mágoas. Você pode ter um homem rancoroso na sua casa. E o seu alvo de família vai se tornando uma coisa horrível, uma coisa complicada, de gente carrancuda, de gente machucada, de gente deprimida, de gente cheia de dramas, de problemas, de gente com sexualidade distorcida, de gente que não sabe viver e não tem alegria de viver, porque você não fundamentou a sua vida na rocha que é Jesus. Se a base não for o Senhor, a vida e a possibilidade de você ter dramas e problemas na sua vida são imensas. Às vezes eu fico olhando, vi aqui o pastor da igreja fazendo um apelo para oração. E essa é uma necessidade na vida das pessoas e de todos nós. Orar é fundamental. Desenvolver esse relacionamento com o Senhor, levar ao Senhor as nossas angústias, nossas dores. Mas a oração não substitui o fundamento. A oração não substitui. E muitos de nós estamos substituindo a obediência pela oração. Às vezes os crentes, fazem isso com o pastor toda hora. Ô pastor, o senhor está indo lá para a reunião de oração? 6 horas lá por nós? Eu chamo isso de crente 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas. E a gente ora, mas o irmãozinho precisa obedecer. As pessoas precisam obedecer a palavra.
As pessoas precisam colocar a sua vida na palavra. Ouço muitas pessoas: ore pelo meu casamento. O que ele está dizendo? A tempestade está chegando. E ele, ao invés de fundamentar a vida dele na palavra de Deus, ele espera que o gesto mágico conserte a sua vida. Ele fica achando que um gesto mágico de oração vai abençoar a frieza que ele tem com os filhos. Desculpe eu usar essa palavra. Alguns acham que pelo fato da gente orar, Deus vai cuidar da safadeza sexual dele. Alguns acham que pelo fato da gente orar, vai fazer com que ele mude a sua atitude com seus filhos, ou com a sua esposa, ou com seu marido. Alguns acham que Deus vai fazer ele parar o espancamento com as palavras que ele usa, a agressão que é comum nos seus lábios. Gente que sabe, que conhece, que ouve, que aprende, que lê todos os dias, sabe como viver, mas não vive. Eu quero dizer, afirmar e declarar, se for necessário, que Deus não tem compromisso com quem não obedece. Orações são capazes de abençoar a prostituta, mas não é capaz de abençoar a vida de quem desobedece ao Senhor. Abençoa o bicheiro, mas não abençoa os bichos que se disfarçam de espirituais. Antes de pedir a Deus, busque ao Senhor para você ser abençoado, para você obedecer. Isso é ser abençoado. Deus não abençoa grossura. Deus não abençoa sem vergonhice. Deus não abençoa tramóia. Deus não tem compromisso com quem não obedece. Deus nos chamou para que a nossa vida fosse construída na rocha, na palavra. Os princípios que Deus e que Jesus está falando, Ele está encerrando o Sermão do Monte. Se você quiser saber aonde a sua vida tem que ser fundamentada, é só você ler o Sermão do Monte nos capítulos anteriores ao capítulo 7. O primeiro fundamento para você obedecer a palavra é que a Bíblia diz que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, com todo o fôlego, com toda a paixão, sem ídolos no coração. Esse é o primeiro princípio. E esse é o mais verdadeiro. Porque se você amar a Deus, você vai ser capaz de obedecer a palavra. O segundo ensino é que os ensinos do Sermão da Montanha nos mostram que a gente tem que ter uma atitude de aprendizado. Ser gente que está aberta para aprender, para ouvir a palavra de Deus. Gente que deseja sentar com os líderes, aqueles que detêm o ensino, e ouvir deles a palavra de Deus. Pedir ajuda. Ter um coração aberto para aprender. Quantos de nós ouvimos e não praticamos? É por isso que Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que tem ouvidos, mas não ouve. O Senhor não desce ao coração dele. O Senhor não fala com ele. O Senhor não leva a uma mudança. Porque ele não ouve, não está aberto para aprender. O Sermão da Montanha nos mostra que o desejo de Deus é que a gente faça o outro feliz. 80% dos versículos do Sermão da Montanha estão voltados para o outro, fazer o outro feliz. Ninguém se autorrealiza sozinho. Ninguém é feliz sozinho.
Você precisa começar a compreender que você pode fazer as pessoas com quem você convive felizes, se você fundamentar a sua vida na palavra. A terceira atitude é a atitude de ser proativo, de você conviver com as pessoas sem amargura, de você perdoar as pessoas, de fazer o bem a todos, de desejar que os seus filhos sejam felizes, que a sua esposa seja feliz, que os seus filhos, ao invés de você ficar achando que não vai dar nada certo, confiar em Deus, orar por eles, obedecer a palavra de Deus e educá-los na disciplina e no amor, e abraçá-los, beijá-los, amá-los, para que eles possam ser felizes. Tem gente que olha para os filhos e fala, isso aí não vai dar nada. Não dá mesmo. Agora, se você olhar para ele e crer, falar, Senhor, eu quero que ele seja um homem, uma moça, alguém que te ame, me ajude a ter uma vida que os impressione, que os marque, que faça eles terem esse desejo de amar a Deus e de amar a Jesus. Se você orar assim, esse jovem, essa mocinha, essa criança, ao crescer, eles vão amar a Jesus Cristo. Mas se você não confiar, se você não acredita, se você não fundamenta a sua vida na palavra, você pode fazer dele até um bom profissional, fazer dele uma pessoa rica, mas ele vai ser uma tragédia na sua vida. O outro princípio é acreditar no próximo, orar pelo inimigo, diz os textos do Sermão da Montanha. Você acreditar na possibilidade de que aquela pessoa que te persegue, que te atrapalha, que te incomoda, que te irrita, de que Deus pode trabalhar a vida dela de tal maneira que ela se converta, que ela entenda quem é Jesus, que ela conheça Jesus. Eu já vivi muitas vezes essa experiência como pastor, de gente que eu não sou uma pessoa fácil de ser digerida. Eu sei. Muitas dessas pessoas, ou algumas delas, que eu sabia que não me engoliam muito, eu começava a orar por elas. Me lembro claramente de algumas delas, que reuniam pessoas e falavam, vocês precisam fazer alguma coisa. Esse pastor não vai para frente, não vai dar certo. Esse mineiro, filho de baiano, aqui no sul, não vai dar certo. E eu começava a orar. E o tempo ia passando, algum tempo, e a pessoa ia espalhando as coisas. Mas eu orava por ela. E de repente aquela pessoa vinha, arrependida, falava, pastor, eu estou aqui para te pedir perdão, para te abraçar, para dizer para o Senhor que eu errei, que eu pequei, e que eu quero te pedir perdão. A gente precisa ter um coração de orar por aqueles que nos provocam, que nos irritam, que tentam nos humilhar, que tentam nos passar para trás, que tentam nos enganar. O Senhor diz para a gente orar pelos inimigos. A vida fundamentada na palavra passa pela oração pelos inimigos. A outra proposta do Sermão da Montanha é a gente ter uma mente sadia, um equilíbrio, uma mente generosa, de projetos que sejam saudáveis, que sejam bons, que torne a vida mais saborosa, sal da terra. O texto fala, que você seja luz, que você brilhe, que o seu coração seja limpo das amarguras, para que você possa brilhar, ter um rosto mais radiante, mais alegre, mais feliz, de você ser mais generoso, mais perdoador, mais equilibrado, não refém dos dramas humanos, nem de pessoas, mas você ter uma vida cheia da graça de Deus, cheia de gente, de capacidade de virar páginas, de ir para frente, de amar, de virar a página, de se voltar para o outro e perdoar.
Sempre, sempre, para ser luz, para ser sal, para onde você estiver, haja um saborzinho diferente no ambiente que você está vivendo. Há pessoas que são crentes, eles não alteram nada onde eles vivem, nada afeta. Ninguém as vê como alguém que faça diferença. Ninguém as enxerga como alguém que de fato marca a vida do outro pelo amor, pelo perdão, pelo abraço, pelo sorriso, pelo brilho no olhar, no rosto. É gente que não fundamenta a vida na palavra. O sétimo princípio que aparece lá no Sermão do Monte é o princípio da tolerância, da flexibilidade, de ser mais flexível, mais maleável, ter mais cuidado, ter mais paciência, mais amor, mais calma. E por último, a vida preocupada em ser e não em fazer ou ter. Eu quero encerrar dizendo a você, alguns de nós às vezes somos tomados de uma prepotência, de um orgulho, de achar que a gente sabe tudo, que a gente é tudo, e que a gente é capaz de realizar as coisas por nós mesmos. É por isso que muitas famílias têm camas azedas, têm almoços venenosos, tem ambientes irradiando maldade. São pessoas que vivem de uma forma destrutiva. São pessoas aprisionadas, reféns das mágoas, que se preocupam apenas com a performance, apenas com a imagem que os outros leem. Não olham para o potencial da sua própria vida. Não enxergam a possibilidade de que a pessoa com quem ela vive seja uma grande bênção na vida dela e de outros. Quanta coisa boa que podem brotar em nós, mas que estão abafadas pelos nossos ressentimentos, pelas nossas mágoas, porque não fundamentamos a nossa vida no Senhor, fundamentamos a nossa vida nos problemas, nas dificuldades, no mundo, na carne, na carnalidade, nas coisas nossas, e não permitimos que o Senhor trabalhe a nossa vida, que o Senhor nos cure, que o Senhor limpe a nossa vida. Quantos de nós aprisionados? Quanta gente sendo agredida, machucada, e às vezes nós não nos damos conta. Quando a gente não fundamenta a vida da gente no Senhor, na palavra, quando a gente não obedece o princípio básico da fé cristã, que é amar a Deus e amar ao próximo, a possibilidade da gente ser infeliz, do nosso lar se desestruturar, da nossa família se desmoronar, da nossa vida se encurtar, é muito grande. Talvez você esteja aqui dizendo assim: pastor, mas eu fundamento a minha vida na palavra, e ainda assim essas coisas acontecem a mim. Eu quero te dizer que talvez esteja faltando alguma coisa ainda. É você crer que mesmo no meio dessa tempestade que você esteja vivendo, você é habitado pelo Senhor Jesus. Porque Ele diz assim: se vocês me amarem e me obedecerem, eu e o Pai viremos e faremos em você morada. E quando Ele faz morada na gente, as amarguras saem, as tristezas vão desaparecendo. O ódio que porventura a gente tenha de alguém
que nos foi infiel vai cada vez mais diminuindo, e cada vez mais o amor do Senhor vai brotando em nós. Aquelas pessoas que nos machucaram e que estão dentro da gente, nos impedindo de amar a outros, de abraçar a outros, de acolher a outros. Essas pessoas vão sendo perdoadas e vão desaparecendo da nossa vida. Não seja refém de ninguém. Deixe o Senhor tomar conta do seu coração. Às vezes eu fico assustado. Como Deus pôde fazer isso comigo? Um ser humano desacreditado, aos olhos de muitos, sem nenhuma possibilidade, da minha própria família. Mas Deus, na sua graça, no seu amor, me enxergou, me viu. Ele enxergou a mim e Ele enxerga você também. E Ele escolhe pessoas como eu e você para morar dentro do coração, para quando vir as tempestades, você ter forças para encará-las, você não ter medo no coração, você não ter temor. Há um ano atrás eu enfrentei um câncer. Estou aqui, estou jogando bola, estou brincando com todo mundo, porque o Senhor mora no meu coração. Fundamente a sua vida na palavra, fundamente a sua vida no Senhor, e os frutos virão as tempestades, mas você não vai se abalar, porque Ele habita o coração daqueles que o obedecem e o amam. Eu quero te convidar nessa noite para você orar e dizer: Senhor, eu ouço falar do teu nome, mas as tuas palavras parecem não entrar dentro de mim. E nessa noite eu quero te pedir: vem, Senhor, por favor, entra dentro de mim, mora, habita o meu coração, para que eu possa enfrentar essas dificuldades que estão vindo pela frente. Eu me lembro que uma das crises que eu tive na minha vida, eu tinha um irmão que ele orava e dizia assim: Senhor, não permita que o Naamã perca a fé. Mas quando o Senhor habita, você não perde a fé. Não há como perder. Eu quero te convidar para você dizer: Senhor, vem, enche-me com a tua vida, para que eu possa suportar as tempestades que eu terei que enfrentar, as que eu estou enfrentando, as que eu estou tendo agora, e eu possa enfrentar as demais. O problema não são as tempestades, o problema é onde está o seu coração. Se estiver no Senhor, Ele estará em você, e você será capaz de enfrentá-las. Você quer vir aqui orar comigo? Orarmos juntos? Vamos ficar em pé, e se você quiser, você pode vir aqui. O Senhor está aqui. Venha, venha em nome de Jesus, se há alguém que quer. Enquanto cantamos, você pode vir chegando para cá. Vamos juntos orar. Seja qual for a tempestade na sua vida, o Senhor está aqui. Há mais alguém? Venha. Nós queremos apenas orar por você. Orarmos juntos, clamarmos juntos, para que Ele mude a nossa vida, para que Ele nos transforme, nos torne gente mais amável, mais bondosa, mais amorosa, mais perdoadora. Quem sabe alguém machucou você, te ofendeu, te agrediu.
Quem sabe alguém foi infiel a você e você não consegue perdoar. Venha. Você pode cantar conosco. Que eu nasci, cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Senhor, aqui estão teus filhos, gente que te ama, gente que quer acertar, mas por alguma razão que eles não sabem, as tempestades têm chegado à vida deles. Pai, nós não queremos pedir que o Senhor afaste as tempestades, mas queremos te pedir que o Senhor convença-os, ganhe o coração deles, para eles fundamentarem a vida deles na pessoa de Jesus. Que o Senhor venha e ganhe o coração deles, Senhor. E no coração deles não haja nenhum plano de resolver os problemas por si mesmo, na sua própria força, na sua própria inteligência, mas que eles coloquem a vida deles nas tuas mãos. E assim eles possam ver a ação do teu Espírito agindo na vida deles, dando sabedoria a eles para decidir, dando capacidade para perdoar, dando poder para amar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor os encha com o poder do teu Espírito, da tua presença, do teu amor, para que eles sejam capazes de enfrentar as tempestades com coragem, com amor, com decisão, querendo ser sal da terra e luz do mundo, querendo ser gente que abençoa, que ama, que perdoa, que abraça. Pai, retira do coração dos teus filhos tudo que não é teu e enche a vida deles com a tua graça e com o teu amor, e que eles possam de fato te amar e te querer. Retira os ídolos, retira as amarguras, retira, Senhor, as pessoas que estão dentro deles e que eles não conseguem perdoar, em nome de Jesus, e que eles sejam capazes de obedecer a tua palavra. Enche-os com a tua vida, com a vida de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Que o Senhor vos abençoe. A palavra de Deus nos ensina: eu sei quais são os planos que tenho para vós, planos de paz e não de guerra, planos de vida e não de morte, para que vocês alcancem os desejos, os sonhos que vocês têm. Confie no Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não temam as tempestades, porque vocês têm o Senhor como a rocha da vida de vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.